Nós vamos continuar com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 9. Diz assim o texto, Romanos 12, a partir do versículo 1 até o 9. A partir do versículo 9 até o 21º. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, se o Teu Espírito não abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nós não poderemos compreender, não seremos edificados pela Tua Palavra. Nós rogamos ao Senhor, então, que no nome de Jesus, controle todo o ambiente, tudo aquilo que for necessário, começando daquele que vai expor a Tua Palavra, passando por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nesta noite, de modo que o Teu Espírito possa reinar soberano sobre nós e nos edificarmos para o louvor e glória do Teu santo nome. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, desde o começo do capítulo 12, que ele está fazendo a aplicação de tudo aquilo que ele ensinou do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele primeiro deu a base doutrinária e agora ele está nos explicando como aplicar essa base à vida. O que é que nós precisamos fazer? Como é que nós vamos aplicar tudo isso que Paulo explicou? Ele começa a fazer isso a partir do capítulo 12. Nos primeiros versículos 1 e 2, ele diz que o primeiro modo de fazer isso é apresentar o nosso corpo diante de Deus, nos apresentar diante do Senhor, de modo que a nossa mente comece a ser renovada, a nossa mente comece a ser mudada. Por que isso é necessário, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo que está em pecado. Nós vivemos no meio do pecado desde que nós nascemos. E isso nos afeta tanto e tanto e tanto, que tem inúmeras coisas que desagradam a Deus e a gente sequer consegue perceber. A gente viveu assim a vida toda, desde que a gente nasceu, que nós estamos em um mundo de pecado. Então Paulo diz: apresente o seu corpo a Deus, apresente a sua vida a Deus como um sacrifício agradável ao Senhor e permita que Ele vá mudando a sua mente, que Ele vá te dando um novo modo de pensar. A ideia de Paulo, irmãos, principalmente, é deixar claro o seguinte: nós que conhecemos a Deus, que somos filhos de Deus, agora que nós estamos em Cristo, nós não criamos um novo compartimento na nossa vida, como tantos outros. A gente pode pensar assim: não, eu preciso pensar como pai, eu preciso pensar como empresário, eu preciso pensar como funcionário público, eu preciso pensar como professor e eu preciso pensar como cristão.
O que Paulo está dizendo não é nada disso. O que ele está dizendo é quando a sua mente é transformada, quando você agora começa a viver diante de Deus, o cristianismo, aquilo que é a vontade de Deus, é a base sobre a qual todo o restante é construído. Então não tem um momento que você, por exemplo, pensa como um cristão e aí você acredita que Deus criou todas as coisas. E tem uma hora que você pensa como cientista e aí você entende que a evolução é que está correta. Tem uma hora que você, como cristão, entende que você precisa realmente perdoar as pessoas. Mas tem uma hora que você pensa assim, eu sou cristão, mas eu não sou besta, então tudo tem limite. Entendem? O que Paulo está dizendo isso não existe. A nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, define todo o resto. Depois que nós temos um encontro com Cristo, eu não sou mais um professor apenas. Eu sou um cristão que é professor. Eu sou um cristão que é empresário. Eu sou um servo de Deus, que sou pedreiro, que sou motorista de ônibus, que sou médico, que sou advogado, que sou cabeleireiro. Eu sou um servo de Deus, que sou pastor. Todas essas coisas nascem, brotam, são definidas pela nossa relação com Deus. É por isso que ele diz, é preciso que vocês sejam transformados, que vocês sejam modificados, porque não tem como vivermos como filhos de Deus se isso não definir, irmãos, toda a nossa vida. Cada vez que a gente faz negócio, cada vez que a gente pensa em comprar, em vender, em dar uma resposta ou fazer qualquer outra coisa. Alguns de nós são mais esquentadinhos, né? E às vezes respondem de forma mais afoita, às vezes nem tão educada, né? Coisa assim. E a gente é assim a vida toda. Quando nós encontramos a Cristo, irmãos, a nossa mente começa a ser mudada. A gente não se orgulha mais de ser aquela pessoa de que não leva desaforo para casa. A gente não se orgulha mais de ser aquela pessoa que tem sempre uma resposta desaforada para dar a alguém. A gente não se orgulha. Mesmo quando isso acontece, é diferente. A gente se entristece por isso. Entende? A gente se entristece porque, em vez de ficar calado, a gente respondeu à altura do insulto que o outro fez. Quem não conhece a Cristo vai entender que isso é muito bom. Eu não saí por baixo. Ele disse uma, mas ouviu duas. Não tenha dúvida, comigo é assim. Você diz uma, você vai ouvir duas. Quando nós nascemos de novo, quando a nossa mente vai sendo transformada, se a gente fizer isso, a gente fica com o coração ferido. A gente pode até ter ganhado a discussão, mas nós entristecemos ao Espírito Santo. Nós desagradamos a Deus. É por isso que Paulo diz que a nossa mente precisa ser realmente transformada. A partir do versículo 3 e até o versículo 8, ele diz que nessa transformação que a nossa mente vai passando, nós começamos a servir as pessoas com os dons que nós recebemos de Deus. Uma das coisas mais complicadas, irmãos, para a gente, é a ideia de servir. É a ideia de gastar nosso tempo, de gastar nosso talento, de gastar nosso dinheiro, ou qualquer outra coisa, para favorecer, para abençoar outra pessoa. Às vezes, o que a gente pensa é assim, bom, se eu tenho tempo de sobra, se eu tenho trabalho, está faltando, eu estou com uma lacuna no meu trabalho, então talvez eu possa te atender sem cobrar de você. Se está me sobrando, na realidade, algum dinheiro, se eu tenho alguma habilidade para fazer determinada coisa e não tenho tempo, talvez eu possa te ajudar. Eu sei muito fazer o imposto de renda. Você não sabe, você não tem condições agora de pagar uma pessoa, eu estou com tempo sobrando, eu vou fazer para você. O que Paulo diz do versículo 3 ao versículo 8 é: sirva. O que vai definir a sua vida e a minha vida como cristão é servir, irmãos. É servir. Capítulo 10 de Marcos, é o Senhor Jesus quem diz que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e veio para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que eu e você agora somos. Nós somos servos uns dos outros, irmãos. Servos mesmo. A nossa intenção, agora com a mente transformada, não é aquela mente consumista de que eu vou à igreja, mas a igreja precisa me servir de todas as formas possíveis.
com uma boa cadeira, com um bom instrumento, com um bom microfone, com a temperatura agradável, com a pintura que seja adequada, com equipamento de som que seja bom. Eu sou um consumidor. É essa mente de quem não conhece a Cristo. Quando a nossa mente é transformada, nós somos pessoas que servem, que preenchem lacunas. A gente olha para a pintura que está suja e a gente não sai criticando. A gente procura quem é que pode e pergunta se a gente não pode ajudar a pintar. Entendem? A gente não critica porque as coisas não estão sendo feitas exatamente como deveriam. A gente se oferece. A gente se oferece como parte da solução. A nossa mente vai sendo mudada. Paulo chega no finalzinho aí desse parágrafo, né, que vai do 3 ao 7. No finalzinho do versículo 6, ele diz assim: segundo a proporção da fé. Chega no versículo 7, quando ele fala em ministério, ele diz: dediquemo-nos ao ministério. Quando ele fala sobre ensino, dedique-se ao ensino, com exortação, faça com dedicação o que contribui, com generosidade, o que preside, com zelo, o que exerce misericórdia, com alegria. Você percebe que uma pessoa que tem a mente agora transformada, que é um servo de Deus, ele não só serve apenas, ele não é aquela pessoa que vai dar uma camisa a alguém porque ele comprou, a camisa é boa, mas pingou um pouquinho de água sanitária e agora ela está manchada, não vai dar para eu usar. Então eu vou dar a uma pessoa que talvez precise usar uma camisa que está manchada de água sanitária porque eu não posso usar ela para sair. É muito mais do que isso. Agora, se está na nossa condição, a gente compra a camisa e oferece. E dá à pessoa. A gente estende a mão para ajudar, irmãos, de todas as formas que a gente pode. E com muita dedicação. É isso que o texto está dizendo. Dedique-se ao ministério, dedique-se ao ensino, exorte com dedicação, contribua com generosidade. A ideia não é apenas servir, mas servir bem, mas servir muito. Imagine, é assim que nós somos agora. Não é fácil de fazer tudo isso. Não é fácil. É por isso que ele diz nos primeiros versículos: entregue a sua vida a Deus. Se ofereça a Deus. Só Ele pode mudar o seu coração, tirar de você o coração de um consumidor, tirar de você o coração de alguém que apenas quer ser servido, de alguém que apenas tem necessidades, para alguém que está disposto a suprir. Eu sei que você conhece pessoas assim, pessoas que são um poço de necessidades em toda e qualquer área, em toda e qualquer área. Ela tem muita necessidade e ela precisa muito ser servida de todas as formas. Eu e você não somos mais essas pessoas. As nossas necessidades foram supridas em Cristo. O Senhor tem cuidado de nós. E por isso nós podemos e precisamos não apenas servir, mas servir com zelo, mas servir com dedicação. Irmãos, a ideia é que eu e você possamos servir um ao outro e que isso nos desgaste, que isso canse, entende? Qual é a ideia? É que isso traga cansaço mesmo. Não é aquela ideia de servir porque, rapaz, eu dormi, mas eu não sei mais o que fazer. Eu já dormi há 24 horas, há 30 horas, tem tanto tempo que eu durmo. Eu vou fazer alguma coisa agora então, porque eu não aguento mais dormir. Até as costas já estão doendo. A ideia não é essa. A ideia é servir mesmo quando, apesar de estar com sono ainda, mas alguém precisa. Alguém para ficar melhor, para que possa ser abençoado, para que possa continuar a estar bem. Essa pessoa precisa de mim e de você. É isso que Paulo está dizendo. Nós agora pensamos no outro, mesmo quando isso nos custa. Mesmo quando isso nos custa dinheiro, nos custa cansaço físico. Mesmo quando isso, irmãos, nos causa preocupação. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou me envolver com esse negócio, eu já tenho dor de cabeça demais no mundo, acho que eu já tenho pouco problema. O que Paulo está dizendo é, eu e você precisamos nos envolver. Se a gente tem como ajudar, entendeu? Se a gente tem como ajudar, se a gente tem como contribuir, a gente não pode ser como aquele sacerdote que passa ao largo e vê um homem caído, que foi espancado. Ele tinha motivos para não chegar perto. O homem poderia estar morto, e se ele tocasse naquele homem que está morto, ele não exerceria a função dele no templo como sacerdote. Isso era o trabalho remunerado dele. Sabiam disso?
Então ele diz, eu vou ajudar esse homem. Aí eu chego lá, em vez de estar ferido, esse homem está morto. Aí eu estou cortado do trabalho do templo. Quem é que vai pagar o meu dia? Quem é que vai pagar o meu dinheiro? Como é que eu vou me virar? E Cristo critica esse tipo de comportamento, porque agora nós estamos nele. A nossa mente tem sido renovada. E servir com zelo, servir com dedicação, com generosidade, com alegria, com afinco. Não se faz isso, irmãos, sem investimento, não se faz isso sem cansaço, não se faz isso sem custo. A nossa salvação é de graça, não tenha dúvida disso. Para mim e para você. Mas ela custou muito para o Senhor Jesus. Custou muito, irmãos. O Senhor Jesus precisou deixar o seu trono de glória e vir morar conosco. Nascer numa manjedoura, ser espancado, cuspiram no rosto dele, bateram nele, desacreditaram nele o tempo todo, armaram um processo injusto contra ele e por fim o mataram. É por isso que é de graça para mim e para você. Porque alguém pagou um preço exorbitante, um preço que a gente não tinha como pagar. O que Paulo está dizendo é, nós estamos nele agora. Nós estamos vivendo nesse Cristo. É o Espírito dele que habita em nós. Então não tem outro jeito de servir uns aos outros se não for com custo, se não for com cansaço, se isso não cobrar algo de nós. É impossível, irmãos, fazer tudo isso com zelo, com dedicação, sem que isso nos custe algo. A partir do versículo 9, então, ele agora começa a dizer para nós como é que o nosso coração e a nossa vida precisa se comportar, não apenas para com Deus, mas para com as pessoas que estão próximas de nós, inclusive para com aquelas que nem gostam da gente. A partir do versículo 9 ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O que ele está dizendo é, quando você amar, não faça isso por segundas intenções. E quando ele está falando de amor aqui, e nós vamos ver no restante do texto, ele não está falando, irmãos, apenas de um sentimento, apenas de algum tipo de afeição. Ele, quando trata de amor, ele está falando realmente de atos. Tanto que ele completa, odeiem o mal, e apegue-se ao bem. Mal e bem aqui são práticas mesmo. O que ele está dizendo é, ame. Enquanto você ama, enquanto você cuida, enquanto você serve, rejeite todo o mal e continue se apegando ao bem. A ideia de hipócrita, que é uma palavra que a gente de vez em quando ouve, refere-se a uma pessoa que ela tem um tipo de sentimento, mas ela fala outra coisa. Quando é que a gente mais faz isso, irmãos? E a gente devia pedir perdão a Deus e pedir graça ao Senhor para não fazer mais. Quando nós resolvemos elogiar, isso não é verdade. Não é verdade. Quando alguém pergunta a gente, o meu vestido está bonito? O meu sapato está bonito? O meu tênis está bonito? Custou 3 mil reais esse tênis. Está lindo. E você olha e diz assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não é? Quantas e quantas vezes, diante de uma situação dessa, para salvar a nossa reputação com o outro, a gente diz, tá mesmo. E no coração a gente não achou, irmãos. Pelo contrário, a gente fica pensando, o que será que deu nessa criatura para comprar esse tênis? O que será, Jesus, que ele viu? Entendem? A ideia de hipocrisia é isso, é quando o nosso coração sente algo e nós estamos expressando uma outra coisa, estamos falando uma outra coisa. Mas Paulo diz, olha, ame sem hipocrisia, ame mesmo, não, odeie, repila o mal, né? Afaste o mal de você e se apegue àquilo que é bom. Versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. O problema que nós enfrentamos, irmãos, é que a gente não manda no nosso coração. A gente não manda no nosso sentimento. Você consegue simplesmente olhar para uma pessoa que você acha muito chata, que você não vai muito com a cara, você consegue dizer assim, olha,
a partir de hoje, eu adoro essa pessoa. A partir de hoje, toda vez que eu olhar para ela, eu vou abrir um sorriso. Que coisa maravilhosa te ver. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue mudar os sentimentos no nosso coração. Por isso, Paulo está dizendo, amem uns aos outros com amor fraternal. E aí ele começa a explicar como é que faz isso. Como é que a gente ama sem hipocrisia. Como é que a gente ama com amor fraternal. Dando preferência um ao outro. Ele diz, prefira que outras pessoas sejam honradas ao invés de você. Dê um pouco de atenção ao outro. Irmãos, eu acho que uma das formas mais simples da gente honrar uma pessoa é ouvir essa pessoa. Não sei se vocês já viram, às vezes 2, 3 pessoas conversando e uma diz assim, rapaz, essa noite eu não dormi muito bem, foi uma noite bem complicada. O que é que o outro responde, na maioria das vezes? Eu dormi muito bem. Graças a Jesus, essa noite eu dormi bem que só. Ou então diz assim, rapaz, eu também não dormi bem não. E aí já começa a falar, né? Já tem uns 4, 5, 6 dias que eu não durmo bem. Sim, e a informação que o outro te deu não serve para nada? Não serve para nada, você só pensa em você. Entendem? O outro comenta com você, rapaz, eu tive uma noite muito ruim. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, honre ao outro, dê preferência ao outro, ouça o outro um pouco, pergunte por quê. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com sua esposa? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu marido? Teve alguma coisa que motivou isso? Você sentiu algum tipo de dor? Entendem o quanto nós somos egoístas? Uma pessoa diz que teve uma coisa, a gente começa a falar da gente. Não interessa mais o que o outro disse. Acabou a história. A gente não se preocupa com o outro. Paulo diz, rapaz, em nome de Jesus, dê preferência. Ouça o outro. Se ele deu essa informação a você, certamente é porque ele considera você uma pessoa amiga. É porque ele acha que poderia ouvir alguma coisa de você. Talvez ele quisesse compartilhar uma necessidade com você. Mas às vezes a gente é tão afoito com relação a isso, a gente pensa tanto na gente, rapaz, a gente não deixa nem o outro terminar. Às vezes no meio da frase, o outro está dizendo, eu nem dormi, nem eu. A gente não espera nem a criatura terminar de falar. Entendem? Paulo está dizendo, rapaz, ame com amor fraternal. Dê preferência ao outro. Sabe? Procure ver o outro como pessoa. Como pessoa mesmo, como uma pessoa que merece ser ouvida, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que parou o que estava fazendo e que veio conversar, veio falar com você. Isso são expressões de amor. Quanto ao zelo, diz ele no versículo 11, não seja preguiçoso. O zelo é cuidar do outro, né? É ser cuidadoso com alguma coisa. Quando a gente chega para o nosso filho e diz assim, seja zeloso com o seu caderno, seja zeloso com sua bicicleta, seja zeloso com o seu quarto, ou coisa parecida. O que é que nós estamos querendo dizer? Cuide, arrume, preste atenção. O que Paulo está dizendo é, cuide do outro de forma empenhada, se empenhe em fazer isso. Pense em como cuidar do outro. Faça isso, como ele está dizendo aqui, sem ser preguiçoso. Pelo contrário, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Quando eu e você, irmãos, zelamos por alguém, nós estamos cuidando dessa pessoa, mas estamos, ao mesmo tempo, servindo ao Senhor. Sabia disso? Que nós estamos servindo ao Senhor quando zelamos por outras pessoas, sem sermos preguiçosos. Eu não sei se algum de vocês já foi servido por um anjo, como Elias foi, né? Eu nunca fui, não por um anjo como aquele, mas já fui servido por muitos anjos desses que estão aqui conosco hoje, por muitos irmãos, já fui abençoado por muitos irmãos. E é essa a ideia de Paulo. Em vez de a gente ficar pedindo a Deus que mande anjos, você já fez essa oração, Senhor, mande um anjo visitar fulano no hospital. E às vezes eu fico pensando que Deus fica olhando lá de cima, e por que você não vai? Quem está doente não é ele, você está bem. Por que você quer que eu mande um anjo visitar fulano no hospital que ele nem vai ver? E você não vai? Por que você não vai visitar o fulano no hospital? Por que você não vai visitar o fulano na casa dele?
Em vez de apenas pedir que o anjo vá, entre no seu carro, seja zeloso, não seja preguiçoso e vá cuidar dessa pessoa. Entendem o que é amor? O que é não ser preguiçoso no amor? Não agir com hipocrisia? Alegre-se na esperança, diz ele no versículo 12, né? Seja paciente na tribulação e persevere na oração. A gente, muitas e muitas vezes, irmãos, as tribulações nos abatem muito. Muito. Uns mais do que outros, né? Há coisas que às vezes nos afetam por pouco tempo, mas outras por muito tempo. E a gente precisa, como diz Paulo aqui, ser paciente durante esse tempo e perseverar na oração. Algumas coisas talvez demorem muito a melhorar. Muito, muito mesmo. Eu acho que duas pessoas sempre me vêm à mente. Patrícia com a fibromialgia, Gessé com aquela dor no trigêmeo, né? E o quanto isso os incomodava. Quantas vezes eu conversei com Gessé, conversei com Patrícia, e vi a agonia e o desespero de não saber quando é que esse negócio vai passar. Sabe? Quando é que isso vai passar? Paulo está dizendo, persevere na oração. Tá? Persevere. Não apenas na expectativa de que algo realmente vai passar, de que vai melhorar, mas de que um dia você vai estar diante do Senhor. As coisas aqui no mundo, irmãos, os problemas que a gente enfrenta aqui, alguns deles vão passar muito rápido, outros vão demorar um pouco mais, outros talvez nem passem. Mas a única coisa que é certa, que é garantida, é que um dia nós vamos estar com o Senhor. É esse tipo de esperança que precisa acalentar o nosso coração nesses momentos, quando a dor é forte, quando a gente está pensando em ficar desesperado por uma situação que não se resolve. Nós precisamos alentar o nosso coração com a esperança de que nós estaremos com o Senhor, enquanto nós perseveramos na oração. Enquanto nós fazemos o que ele diz no versículo 13, ajudamos a suprir a necessidade de outras pessoas. No versículo 10, ele fala de amor fraternal. A ideia de amor fraternal é de amor por irmãos, né? Agora, no versículo 14, ele termina o versículo dizendo para nós praticarmos hospitalidade. A ideia de hospitalidade é de você cuidar de estranhos. Paulo está comentando isso aqui porque naquela época, não sei se vocês sabem, mas não tinha o Airbnb ainda. Então não era muito fácil conseguir muitas vezes se hospedar quando você andava de uma cidade para outra. E as pessoas ofereciam as suas casas. O normal era isso, que as pessoas oferecessem suas casas a um viajante. Pessoas que na maioria das vezes, irmãos, estavam caminhando, viajando a pé de uma cidade para outra. Aquela pessoa era um estranho. E Paulo está dizendo, cuide do estranho. Não cuide apenas do irmão. Não cuide apenas de alguém que você gosta. Não cuide apenas de alguém que pode cuidar de você também. Não cuide apenas de alguém que pode retribuir o favor. Ele está dizendo, cuide do estranho. Seja hospitaleiro, cuide de alguém que talvez nunca possa fazer nada por você. Que talvez nunca tenha nem olhado para você. Cuide dessa pessoa, supra a necessidade dela. Dê hospedagem a ela. E agora, depois de falar do cuidado do amor fraternal, agora, depois de falar sobre cuidar de pessoas estranhas, ele entra no versículo 14, dando mais um passinho. O objetivo dele agora é que a gente cuide dos nossos inimigos, irmãos. Eu sei que a gente costuma dizer assim, eu não tenho inimigos. Não é, a maioria de nós não tem inimigos declarados, né? Eu imagino que não tem ninguém na igreja, ou conhecido nosso, que diz assim, eu vou lhe pegar na esquina. Não é, nenhum de nós tem esse tipo de receio, né? Isso é incomum acontecer. Mas quem é que acaba se constituindo esses inimigos nossos? Pessoas que hoje nós chamaríamos de forma mais educada
de desafetos, né? Não é, em vez de chamar de inimigo, né? A gente diz assim, são desafetos, são pessoas com as quais a gente não tem, assim, muita afinidade. Não é um inimigo, não. Eu não tenho muita afinidade com essa pessoa. Paulo diz, abençoe essas pessoas. Abençoe, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Paulo não está, irmãos, dizendo assim, apenas não retribua. Porque quando alguém ofende a gente já se sente assim, um super crente, apenas em não retribuir. Não é só, você me xingou, você me ofendeu, você chutou minha canela e eu fiquei quieto. Rapaz, eu já mereço uma auréola. No mínimo, alguma coisa assim. Eu já mereço alguma coisa, só porque eu fiquei quieto. Mas o que Paulo está dizendo é que uma vez que a nossa mente foi transformada, nós precisamos agora abençoar essas pessoas. Irmãos, é muito difícil fazer isso. É muito difícil. Para qualquer um de nós, é muito difícil. Às vezes a gente não tem paciência com os nossos irmãos, às vezes a gente não tem paciência com as pessoas que nós amamos, pessoas com as quais nós nos comprometemos em amar. Às vezes nós não temos paciência. Agora imagine com gente que nos persegue. Como é abençoar gente que nos persegue? Como é ser bênção, ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa que, se puder, vai fazer mal a gente? Entendem por que eu e você precisamos apresentar a nossa vida constantemente a Deus? Não tem um outro modo, irmãos. Não tem um outro jeito da gente abençoar alguém que quer o nosso mal, alguém que nos persegue, alguém que, se pudesse, puxaria o nosso tapete. Não tem um outro jeito da gente abençoar essa pessoa se não for pela graça de Deus. Se não for se espelhando em Cristo. Se não for se apresentando ao Senhor e pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos conceda a sua graça, que mude o nosso coração, porque isso não é natural em nós, irmãos. Isso não é natural. Alguém faz alguma coisa que nos ofende, rapaz, imediatamente nosso organismo já providencia uma descarga de adrenalina para a gente poder aqui, ficar ligado, reagir. Entende? Naturalmente nós somos assim. Nós somos assim. Mas mesmo quando a adrenalina começa a correr no nosso sangue, que a nossa cabeça parece que ferve, é a hora de a gente fechar os olhos e pedir ao Senhor, e dizer, Senhor, o Senhor que desceu do céu e morreu na cruz por mim, eu sei que pelo Teu Espírito, o Senhor é poderoso para acalmar o meu organismo. Eu não tenho controle sobre as minhas suprarrenais, não tenho controle nenhum. Elas podem colocar quanta adrenalina for, mas o Senhor tem controle sobre todo o meu corpo. Entende, irmãos? É hora da gente parar e dizer, Senhor, eu não consigo controlar a raiva que eu estou sentindo agora, a vontade que eu tenho agora de responder. Eu não consigo controlar o fato de estar com a cabeça fervendo agora. Não consigo. Mas o Senhor consegue. É hora da gente orar mesmo, irmãos, porque para mim e para você, pelas nossas próprias forças, é uma batalha perdida. Completamente perdida. Não tem como resolver. Só se a gente pedir graça a Deus. Só se a gente se colocar diante do Senhor e disser, Senhor, só o Senhor pode conter. Só o Senhor pode calar a minha boca. Só o Senhor pode me ajudar a não responder da forma que eu gostaria de responder, porque eu não tenho forças para fazer isso. É isso que eu e você precisamos entender, irmãos. Nenhum de nós aqui é competente, é bom, é crente o suficiente para abençoar e cuidar de uma pessoa que quer o nosso mal constantemente. Nenhum de nós aqui é competente para isso, mas o Senhor é. É por isso que Ele nos convida a estarmos nele, a apresentar os nossos corpos, a nossa vida, o nosso coração a Ele, porque Ele é competente para isso, Ele é poderoso para isso. Ele é o único que tem poder para, depois de apanhar, de ser humilhado, de tirarem a sua roupa, de cuspirem nele, penduram ele numa cruz,
Ele é o único que tem poder para orar com sinceridade de coração e dizer: Pai, perdoe. Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, só o Senhor Jesus tem condições de fazer isso. E só se eu e você estivermos ligados a Ele, em oração, em vida com Deus, só se eu e você estivermos constantemente buscando ao Senhor e enchendo a nossa mente dEle, só assim a gente consegue fazer isso. De outra forma, não tem como. Quando Paulo diz no versículo 15, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A gente até consegue chorar com alguém. A nossa humanidade, no geral, nos leva, a sentirmos compaixão de uma pessoa que está sofrendo. Mas, irmãos, é muito mais difícil se alegrar de verdade quando essa pessoa tem conseguido tudo que a gente queria e a gente não consegue. Tudo que a gente queria, parece que tudo que a gente queria, Deus deu a fulano. Fulano conseguiu tudo pelo que eu orei. Fui eu que orei, mas quem recebeu foi fulano. E nem sempre é muito fácil se alegrar com essa pessoa. Sinceramente, quando era o que eu e você queríamos, era o que eu e você havíamos pedido a Deus, mas outra pessoa tem recebido. Só em Cristo a gente consegue fazer isso. Não existe um outro modo, não existe um outro caminho. Quem de nós não fica afetado de alguma forma? A gente estuda, a gente corre, a gente se esforça, a gente faz tudo que está ao nosso alcance, mas outra pessoa recebe. A gente não chega lá. E essa outra pessoa vem compartilhar com a gente. Rapaz, eu consegui. Veja o que Deus fez por mim. E a gente, assim, sinceramente, olhar para essa pessoa e se alegrar de verdade com ela. Participar da alegria dela. Dizer, rapaz, que bênção. Que bênção, que bom que você conseguiu. Só em Cristo nós podemos fazer isso. Só no Senhor, só Ele pode nos capacitar para a gente ter o mesmo modo de pensar, como Ele diz no versículo 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de vocês serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando nós somos, irmãos, bons em algo, em fazer qualquer coisa que seja, nós somos extremamente tentados a sermos orgulhosos e a humilharmos quem não é. Imagine que você é muito bom em algo, seja lá o que for, você é muito bom. E uma pessoa que, por exemplo, trabalha com você na mesma área, ela não tem 20% da sua capacidade. E isso acontece. Isso acontece várias e várias vezes. E não tem problema ser muito bom naquilo que você faz. É Deus quem nos dá capacidade, irmãos. É Deus quem nos dá capacidade. Inclusive disposição para melhorarmos. É Deus quem faz isso. Mas o nosso coração é tentado o tempo todo para olhar para o outro de cima para baixo. Com aquele sentimento de dizer assim, se eu conseguir, por que você não consegue? Porque você é um preguiçoso. Não é só por isso. Porque você não se esforça. Porque você é isso. Porque você é aquilo. Entende que quantas vezes nós humilhamos pessoas mais simples e esse simples aqui tem uma amplitude muito grande, porque isso pode ser uma pessoa mais simples financeiramente, porque ela tem menos dinheiro do que você. E isso pode ser também uma pessoa mais simples em determinada situação, porque ela não consegue fazer tão bem aquilo que você faz com o pé nas costas. Pense, ela passa 1 ano estudando para resolver uma equação diferencial. E você faz com o olho fechado e coçando as costas aqui. Entende o quanto isso é tentador para a gente? Para a gente olhar para o outro de cima para baixo, para a gente acabar se orgulhando disso. Ah, mas uma equação diferencial, que besteira. Você já não fez o curso, como é que você não sabe? Entende? É isso que Paulo está dizendo. Seja cuidadoso. Não seja orgulhoso, não. Entenda que se para você equação diferencial é uma besteira, para muita gente é um terror. É simplesmente um terror. Tem gente que nasceu, morreu e não vai conseguir resolver uma. Para muita gente isso é muito difícil, irmãos. E a gente precisa pedir graça a Deus, porque
Não é difícil porque o cara quer não. Não é fácil para a gente porque a gente quer não. Foi Deus que nos fez assim. Foi Deus que deu habilitação e capacidade a pessoas de forma diferente. Então Paulo diz, seja humilde, não seja orgulhoso, seja solidário com essa pessoa. Essa pessoa que você entende que é lentinha, que talvez você já estivesse 10 quilômetros à frente, se não fosse por causa dela. Seja solidário. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não. Porque, irmãos, tem uma coisa que incomode mais a gente do que alguém que é muito bom em algo, ele sabe disso e faz questão de esfregar na nossa cara. Não, tem coisa pior do que isso. A criatura sabe 10 vezes mais do que a gente e constantemente esfrega isso no nosso nariz. Está vendo o quanto eu sei? Está vendo o quanto você não sabe? O que o Senhor nos diz pela sua palavra é, não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe, seja solidário com pessoas que não alcançaram ainda, que não conseguiram, que não têm condições. Seja solidário, porque é Deus quem tem dado capacidade a você, é Deus quem tem criado esta pessoa dessa forma, e Ele faz isso para que nós possamos expressar a sua graça e a sua bondade. A partir do versículo 17 até o final, até o versículo 21, ele trata de uma questão bem complicada. Ele diz, olhe, não retribua o mal a ninguém. Não retribua o mal a ninguém. Ele não está querendo dizer, irmãos, que o mal não vai ser cobrado. Tanto que no versículo 19, no final do versículo 19, ele cita o próprio Deus dizendo, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado, irmãos, é pecado contra Deus. Quando eu e você ofendemos o nosso cônjuge, quando eu e você ofendemos o nosso filho, quando ofendemos o nosso amigo, quando ofendemos o nosso irmão, quando ofendemos quem quer que seja, antes de qualquer coisa, nós ofendemos primeiro a Deus. O pecado, todo e qualquer pecado, é contra Deus prioritariamente. E é o Senhor quem vai se responsabilizar por isso. O que Paulo está dizendo é, não é responsabilidade sua. Não é responsabilidade sua cobrar o mal que fizeram contra você. Não é. Pelo contrário, se essa pessoa tiver fome, dê comida a ela. Se tiver sede, dê alguma coisa para ela beber. Cuide dela. Sabe, aquela pessoa que lhe fez o mal, cuide dela. Versículo 18 é um versículo que tem causado, às vezes, uma interpretação meio distorcida, né? Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Algumas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu já fiz isso que eu podia, tentei falar com essa pessoa, mas ela não atendeu, ela não quer conversar comigo, ela não quer conversa. Então, paciência, eu vou deixar para lá. O que Paulo está dizendo é, no que depender de você, faça tudo o que você puder para viver em paz. Tudo, irmãos, o que você puder. Tudo que estiver ao seu alcance, faça para viver em paz com essa pessoa. A pessoa que mais vivia sem paz no mundo éramos eu e você, e sem paz com Deus. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Não havia paz entre nós e Ele. Mas você acha que Ele simplesmente deixou isso para lá? O que é que Deus fez? Ele envia o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você, para que essa paz fosse restaurada. Hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Nós podemos orar ao Senhor, podemos pedir perdão pelos nossos pecados, podemos pedir a Deus que cure nossas enfermidades, que abençoe nossa família, que cuide da nossa vida. E nós podemos fazer isso
de forma legítima, porque Deus não é mais nosso inimigo, porque Deus não está com raiva de nós, porque Ele fez tudo o que Ele podia para viver em paz comigo e com você. O nosso padrão é Cristo, irmãos. O nosso padrão é Cristo. Aquilo que você puder, viva em paz. Se você suspeita que alguém tem alguma coisa contra você, ore por essa pessoa. Ore mesmo. Converse com essa pessoa. Se isso não for suficiente, ore de novo. Peça a Deus que providencie uma oportunidade. Irmãos, nunca esqueçam, Deus é soberano. Ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor de todos os corações. Então tem alguém que não vive em paz com você? Tem alguém que está chateado com você? Tem alguém que você suspeita que você ofendeu e essa pessoa não consegue lhe perdoar? Apresente ela a Deus. Sabe, ore mesmo, se coloque diante do Senhor, diga: Deus, o que eu tenho podido fazer, eu tenho feito. O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, eu já fiz. Eu comprei até uma torta de morango com chocolate e dei a ela. Vocês sabem que isso assim, é um negócio que é para quebrar qualquer barreira, né? Uma torta de morango com chocolate. Não tem quem resista. Não tem coração que aguente um negócio desse, não. Mas até a torta de morango com chocolate a criatura não quer. Então assim, ore, sabe? Ore mesmo por essa pessoa. Deus é poderoso para quebrar o coração dele, para mudar, para providenciar a oportunidade. E no dia que essa oportunidade aparecer, aproveite. Porque uma coisa que acontece comigo e com você é que a gente tenta consertar as coisas. Não dá certo, a gente deixa para lá. Aí no dia que a pessoa tenta, a gente diz: agora eu não quero mais. Tá, agora eu não quero mais não. Eu tentei correr tanto atrás de você, você não quis, agora também não quero não. Entende como é complicado lidar com a gente, irmãos? Como é que o ser humano é um bichinho complicado? Por isso que Paulo começa o capítulo 12 dizendo: apresente a sua vida diante de Deus. Apresente o seu coração. Essas coisas que nós vimos aqui são difíceis? São muito difíceis, irmãos. Não são fáceis. É por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, por mim e por você. Foi por isso que Ele voltou para o céu, mas nos enviou o seu Espírito Santo, o outro Consolador, porque Ele sabe que nós não teríamos condições de fazer isso por nós mesmos. Nós não temos condições, mas eu e você somos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, fala ao nosso coração, e mais do que isso, Ele fala ao coração do outro também. A gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue. Mas o Espírito Santo consegue. A gente muitas vezes fala e a pessoa continua com o coração endurecido, mas o Espírito de Deus tem poder para quebrar o coração dessa pessoa. É nisso que nós descansamos, nesse cuidado que o Senhor tem tido por nós. Não tente viver esse tipo de vida apresentada aqui em Romanos 12, de 9 a 21. E também no seu espelho, né? Eu acho que Romanos 12, 9 é um espelho de 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor. Não tente viver essas coisas por sua própria força. Você não consegue, irmão. Você não consegue. Eu não consigo. Não tem como. O único modo é se a gente se apresentar diante de Deus como pessoas que não têm nada para oferecer, como pessoas que têm uma vontade muito fraca, como pessoas que desistem muito facilmente, mas que queremos ser tratados por Ele, que queremos que Ele mude o nosso coração, que queremos que Ele nos ajude a amar uma pessoa que, da nossa perspectiva, a gente só queria dar uma surra. Entende? Mas a gente pode dizer: Senhor, em nome de Jesus, mude o meu coração. Mude meu coração para que eu possa expressar amor, cuidar dessa pessoa da forma que o Senhor quer e para a glória do seu nome. Porque eu e você, irmãos, somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos aqui hoje meditando na palavra do Senhor, mas amanhã de manhã
eu e você vamos nos espalhar por essa cidade como representantes do Senhor em todo lugar que a gente estiver. Em qualquer lugar que a gente estiver amanhã, o Senhor estará ali. Pessoas precisarão ser abençoadas pelo que está no seu coração. Essas pessoas não estão aqui hoje à noite. As pessoas com as quais eu vou trabalhar no TRT amanhã, elas não estão aqui hoje à noite, mas eu vou estar lá amanhã. Entendem? Você vai estar lá amanhã. Você será o representante de Deus em todo lugar que você estiver, em todo canto. O Espírito do Senhor estará em você para cuidar de você, para abençoar as pessoas que estão próximas, para ajudar essas pessoas a entenderem que elas precisam de Deus. Nós só conseguimos isso na dependência completa do Senhor. Não por nossa própria força. Não porque a gente decidiu ser pessoas melhores. Tem um canal no YouTube que eu sempre assisto. O nome do canal é Seja uma Pessoa Melhor. Muito legal, por sinal. Mas a única coisa que o moço não entende é que o único modo de verdade de ser uma pessoa melhor é sendo habitado pelo Espírito Santo. É o único jeito. Porque senão a gente até consegue mudar hábitos, mas não pelo motivo correto. Entendem? A gente muda para conseguir, a gente muda para o ambiente ficar em paz, mas a gente não muda para glorificar a Deus, que é a motivação correta para cuidar do outro, para abençoar o outro. A ideia não é apenas mudar, a ideia não é apenas abençoar, a ideia não é apenas cuidar, mas é fazer isso para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor, nós te agradecemos muito, Pai. Agradecemos muito pelo teu amor e pelo que o Senhor fez por nós, vindo morrer na cruz, quando nós éramos teus inimigos. Durante muitos anos, Deus, nós vivemos vidas afastadas do Senhor, distantes de Ti, mas o Senhor mudou o nosso coração, o Senhor quebrou a nossa dureza e nos aproximou de Ti. Deus, por Tua graça e misericórdia, continua a operar isso em nossa vida. No nome de Jesus, continua a operar isso em nossa vida. Queremos rogar ao Senhor que no nome de Jesus, amanhã de manhã, quando nós sairmos para o trabalho, para estudar, para resolver as coisas da nossa vida, que nós saiamos na unção do Teu Espírito, que nós saiamos cheios do Senhor, Pai. Que as pessoas que trabalham com a gente possam se sentir em paz, se sentir melhores, porque nós estamos ali para o louvor do Teu nome, porque o Teu Espírito habita em nós, Pai. Deus, se qualquer um dos meus irmãos temos sido motivo de tristeza na nossa casa, no nosso trabalho, para os nossos amigos, e quando a gente entra no nosso local de trabalho, as pessoas começam a ficar preocupadas com o que nós vamos dizer, com o que nós vamos fazer. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Pedir ao Senhor que no nome de Jesus, ajuda-nos a sermos instrumentos da Tua graça, Pai. Ajuda-nos a amar aqueles que não nos amam. Ajuda-nos a cuidar, a dar comida àqueles que, se pudessem, tirariam a nossa, Pai. Ajuda-nos, Deus. Somente o Teu Espírito pode fazer isso conosco. E por isso nós pedimos ao Senhor e nos apresentamos diante de Ti. No nome santo de Jesus. Amém.